senhores parlamentares, nós estamos vivendo, digamos assim, um momento muito importante na vida política brasileira. Quando vários políticos estão falando que talvez nessa eleição nós vivamos o fim da velha República. Velha República que desde a Revolução de 1930, lá se vão 80 anos, já lá se disse, a Revolução de 30 terminou com a velha República. Terminou. Uma democracia, voto direto, eleições democráticas, mas, na verdade, os vícios, os erros, os fracassos da velha República continuaram um tempo afora. Momentos de democracia intercortados de longos períodos de ditadura. Parece mentira, presidente. Mas agora, quando a gente festeja os 25 anos da Constituinte, na verdade, o que a gente está festejando é que o Brasil está vivendo o maior período de vida democrática de sua existência desde a sua independência. O maior período. O Império era um império. Normalmente o Congresso fazia o papel de mentirinha. A República, a velha República, as eleições eram feitas a bico de pena, aberta, entrava na fila e o cidadão votava. Votava no candidato do comissário, no chefe, ou então não se sabe o que aconteceu com ele. Conta a história que em vários estados não tinha justiça eleitoral e o presidente da República nomeava uma comissão eleitoral. E essa comissão apurava e chegava às conclusões. E é claro que ganhava sempre o candidato do governador. Era chamada política dos governadores. Veio 30 e mudou. Democracia, voto secreto, mulheres votando, justiça eleitoral criada, grandes mudanças. Mas, na prática, a realidade, os vícios da velha República estão aí. Congresso sem independência nenhuma. Na justiça eleitoral temos uma grande vitória, um grande avanço, que é a urna eletrônica. Em termos, no momento que o cara vota até a apuração, o Brasil é o maior exemplo de eleição do mundo inteiro. É perfeito. Estados Unidos fica lá atrás de nós. Mas até chegar ali, as anarquias, as irresponsabilidades, os gastos públicos postos fora, a fortuna que se faz, os descalabros. O Brasil continua com a velha República. Eu assisti o programa do PSB ontem na televisão, programa eleitoral. Falou o governador de Pernambuco e falou a ex-senadora Marina. Gostei do programa. Achei um programa bonito, interessante, firme e coeso. Eu gostei do governador, que ele deu uma mensagem de, na campanha desta vez, se fazer um grande debate. Eu gostei do governador, que ele elogiou as obras do governo de Lula e as obras até do Fernando Henrique. Não foi um destrói quarteirão. Ele disse que o que foi feito, foi bem feito. Só que agora nós temos que abrir o diálogo a um debate conjunto de toda a sociedade. Nós podemos ficar
batendo palmas para o que aconteceu, mas temos que fazer um grande debate com a participação de toda a sociedade do que deve ser feito. Eu acho que essa aliança do PSDB com a rede tem um aspecto positivo para o Brasil. A eleição passada, na minha opinião, foi uma das eleições mais tristes, uma das campanhas mais tristes que eu vi. Os motes da campanha eram o aborto, era o homossexualismo, as teses ridículas, porque essas são teses de consciência que a gente debate, mas na presidência da República o candidato tem que debater os problemas do país e as propostas que ele apresenta. A oposição foi muito dura em cima da candidata de governo, a senhora Dilma. E ela teve que entrar nesse debate, na minha opinião, ridículo. Foi feia a campanha. Foi ruim, foi triste. E o que eu gostei ontem, no programa do PSB, com a presença da rede, falando inclusive ao vivo a própria senadora Marina, o que eu senti é exatamente que eles deverão levar o debate para o sentido da análise do que fazer e de como avançar. É o que diz o governador. Não há que reconhecer que o Brasil cresceu. Não há de não reconhecer que classes sociais melhoraram, que muita gente saiu da miséria e hoje come 2 vezes por dia. O problema não é debater querendo acusar, querendo ver os erros, os equívocos aqui. A questão é daqui para frente. Pode-se fazer mais e melhor. E isso eu concordo. Eu acho que nessa campanha, a presidente Dilma não deve seguir a risca como o PT tem feito. E é verdade que deu certo. O PT, na primeira campanha do Lula, naquela que ele perdeu para o Collor, se ele tivesse alguém com uma assistência, dar-me uma orientação, o Lula está com a eleição ganha, perdeu naquele debate da Rede Globo. E perdeu de uma maneira ridícula. O Collor botou em debate que ele tinha tido uma filha e tinha falado em a senhora mãe da filha fazer o aborto, e disso fez um escândalo. A coisa foi tão ridícula que ele, Collor, olhava a vida do Lula, lá pela Santa aparecia um aparelho de música, de televisão, um dos muito completo, muito... E o Collor disse, mas é tão bom, é tão caro que eu não tenho dinheiro para comprar. Eu não tenho um igual. E a Rede Globo, no dia seguinte, no Jornal Nacional, todo o Jornal Nacional, pensando as coisas ruins do Collor, do Lula, e botando o Collor nas alturas. Lá eu concordo, faltou ao Lula um planejador, que é necessário. Eu não sou contra que tenha publicitário, que oriente, que faça, que demonstre as coisas. Eu sou contra o publicitário tomar conta. A primeira eleição que o Lula ganhou, ele ganhou. Mas, na verdade, foi o Duda Mendonça. A imprensa publicava todos os dias muito mais a palavra do Duda Mendonça do que do Lula, porque o Lula só repetiu o que o Duda Mendonça mandava. Então, o Duda Mendonça dizia, não, vamos mudar a aparência do Lula. Essa barba não dá. Então, aparou a barba, aquela rústica, liberta do Lula, e fez uma barba desses empresários importantes. Eu vou mudar a roupa do Lula. Então, o Lula, que apareceu com aquela roupa simples e tal, de repente apareceu com um figurino excepcional. O Lula
Então, a gente lê no jornal, primeiro o que o Duda disse que ia fazer. E no dia seguinte o Lula fazia aquilo que o Duda mandou fazer. Por aí não dá. Aí os americanos são 1000 vezes mais sérios na campanha do que nós. Quem decide a campanha nos Estados Unidos, presidente, são os 3, 4 debates entre os dois presidentes, ao vivo. A pergunta é feita e ele responde na hora, sem nenhum papel, não tem nada na frente dele. O Kennedy ganhou nesse debate. O vice-presidente do Clinton, Prêmio Nobel da Paz, candidato excepcional, praticamente certo que seria nomeado presidente da República, perdeu. Por que ele perdeu? Ele perdeu porque as pesquisas eram tão favoráveis a ele que a equipe disse o seguinte: tu não tem que ganhar ponto nesse debate. Não tem, tu não pode perder. Então, cuidado na hora de falar, evita sempre que possível dizer alguma coisa que tu pode perder. Então vinham as perguntas clássicas. Como é a intervenção no Iraque? E ele respondia, pois é, eu vou ver, eu vou pensar, eu não sei o quê. Chegava o Bush e disse, eu vou fazer, eu vou determinar. O Bush, as medidas dele, todas ele tinha personalidade de falar, afirmava, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E o outro, com o pensamento da sua assistência, já está com a eleição ganha, só não dê resposta que vai colocar em jogo. Perdeu a eleição. Perdeu no debate. Perdeu no debate. Aqui não. Aqui os debates são de mentirinha, até porque é uma pergunta aqui, outra ali, são 5, 6 candidatos. O que vale é realmente o programa. O Duda, na primeira eleição do Lula, foi espetacular o programa que ele armou. Foi fictício. Então os homens da televisão dizem que é bom mesmo, o candidato que não tem nada, não tem vida passada. Quando a gente fala, vou botar um candidato assim, um que não tem vida passada é uma maravilha. É o que eles acharam do ministro da Educação que se elegeu prefeito de São Paulo. Não foi vereador, não foi deputado, não foi secretário, nunca foi nada. Uma passagem pelo Ministério. A propaganda fez o que quis. Não tinha o que cobrar, nem o que deixar de cobrar. Então, eu acho que quando o candidato do PSB diz que devemos ir para um grande debate, trabalhando nos grandes problemas da sociedade brasileira, olhando para frente, eu acho que o PT e o PSDB devem dar a mesma resposta, fazer a mesma coisa. A melhor coisa, na minha opinião, que o PT e o PSDB podem fazer é esquecer a briga de 20 anos PT-PSDB e pensar no Brasil. Que esse negócio de 4 anos PT, 8 anos PT, 8 anos PSDB, 8 anos PT, isso está cansando a opinião pública. E é o grande argumento que está aí. O grande argumento do PSB e da rede chega de embromação entre PT e PSDB, que significa a mesma coisa. Há muita semelhança entre o governo do Lula, do PT, e o governo de Fernando Henrique, do PSDB. Tanto que, mesmo aqui no Senado, é muito difícil. O PSDB, quando critica o governo, critica com cuidado, porque vem o PT e responde, mas vocês também fizeram. O mesmo acontece com o PT. Quando o PSDB faz uma acusação mais dura, o PT não responde, não fizemos, não é verdade, a nossa linha é essa, isso aí é completamente errado. O PT responde, nós fizemos, mas vocês fizeram primeiro. Então, na verdade, se nós analisarmos,
nesses longos anos últimos que estamos vivendo, a oposição no Congresso é de mentirinha, é de faz de conta. O pessoal mais duro, mas numa posição intransigente, eu respeito, não discuto, mas muito diminuta na sociedade brasileira, e os outros vão levando. O MDB teve no governo os 8 anos com o Fernando Henrique, está no governo com os 8 anos do Lula. Os 8 não, porque o primeiro 4, mas estava praticamente. Também não. O PFL, que quase desapareceu, não sabe para onde vai, nem o que vai fazer, nem qual é o seu futuro. O PSDB surpreende. A gente pensava que a questão já estava resolvida. Primeiro, o candidato já era o Aécio. Segundo, o Serra tinha parado com aquela bobagem de sair do partido para ser candidato por outro partido e tinha determinado. Estou no MDB, no PSDB e vou ficar no PSDB. E o tempo de mudar de partido já passou, 5 de outubro. Então, está resolvido. Vem o Serra ontem e manchete diz, não, o assunto de presidente, do candidato a presidente do PSDB não está resolvido. Nós só vamos discutir isso o ano que vem. E já abriu uma confusão do diabo. Aquilo que a gente achava no PSDB, que a candidatura já estava decidida, que era o Aécio, que o apoio do Serra já estava decidido, o Serra ia apoiar. Então o Serra diz com todas as letras, não, esse assunto só vamos discutir o ano que vem. No PT eu tenho a convicção de que vai ser a presidenta, a candidata. Nisso eu acho muito positivo a ação do Lula. Não há dúvida que há movimento intenso de muita gente no PT que gostaria do retorno do Lula. São aqueles que sempre veem na presidência uma senhora importante, competente, mas é uma pessoa que entrou no PT. Não tem origem do PT. Ela é lá do PDT do Brizola, onde ela começou como secretária do Colares da Fazenda na Prefeitura de Porto Alegre, continuou com o Colares como secretário de Minas e Energia no governo do Estado, e depois um grupo do PDT, ela, Sereno Chese, amigos íntimos do Brizola, inclusive, saíram do PDT e ficaram com o livro no governo. Então, a escolha dela para ministra não foi indicada pelo PT, nem do Rio Grande do Sul, nem de lugar nenhum. Foi uma escolha pessoal do Lula. Nas reuniões pré-governamentais, já eleito, na reunião de Minas e Energia, ele chamou secretários, alguns de todos os estados e pessoas que entendiam do assunto. E ficou impressionado com o depoimento da Dilma, com a análise que ela fez, discordando, inclusive, de alguns chefões e mostrando um caminho. E ficou tão impressionado que convidou-a para ministra. A revelia, o PT do Rio Grande do Sul não gostou. Disse que o PT do Rio Grande do Sul, no primeiro governo do Lula, se eu não me engano, teve 3 ou 4 ministros. Mas a Dilma não entrou na cota do PT, entrou na cota do Lula. Então tem muita gente que gostaria de trocar. E se o Lula tivesse vaidade, que é muito comum nos políticos, era só ele aceitar essa onda, e tenho certeza que a presidenta Dilma, inclusive, ficaria fora para ele entrar. Não. Com muita autoridade, eu acho muito bonita a competência dele. Ele deixa claro que ele não é candidato e que o candidato dele é a Dilma. Então, a Dilma já é candidata. Uma coisa interessante é que tanto a Dilma quanto o Aécio, no debate, vai ser que nem na eleição passada. Um não tinha muita coisa para dizer do outro. O PSDB, na hora de bater no Lula, só sabia que vinha a resposta do PT, mas no Fernando Henrique também aconteceu. E o PSDB a mesma coisa. Atacava o PT, mas sabendo que vinha a contra-verdade, dizendo, mas no teu governo também aconteceu. Esta eleição vai ser diferente. Se o
Se a Dilma e o Aécio ficarem trocando afagos ou desaforo, não vai somar. Vai ter uma terceira versão. E uma terceira versão que vai debater os problemas do Brasil. Então, eles vão ter que entrar nesse debate. E acho que o Brasil vai realmente acompanhar com grande significado. Eu diria que pela primeira vez uma eleição que vai ter conteúdo. Não fizemos a reforma partidária, estamos com tantos partidos quanto nunca tivemos antes, mas apesar disso, a essa altura, menos de um ano da eleição, eu me atrevo a dizer, pode ter candidaturas de mentirinha, partidozinho se lança candidato para se firmar. E nem sempre acontece isso. Eu tenho uma admiração profunda pelo grande professor, foi grande deputado, fundador do PT, e que na última eleição foi candidato a presidente da República. E como candidato a presidente da República, se eu não me engano, do PSOL, o maior debate que ele tinha, as maiores acusações que ele fazia, era com a Marina. Nem o candidato do PSDB, nem a Dilma. Ele, um professor católico, um homem extraordinário, um pouco radical, mas centrou em todos os debates o foco das suas acusações na Marina. Essa é perigosa, porque olha, está vendo uma coisa que não é. Essa não pode. E dava a entender que era preferível votar no candidato do PSDB, no candidato do PT, do que na Marina. Eu olhava aquilo e não conseguia entender. Não conseguia imaginar o porquê. Em primeiro lugar, os PSOL e PSTU deviam estar juntos num determinado entendimento. Não. E não fizeram nada. Um pouquinho de deputado, mas atrapalharam. Mas nessa vez será diferente. Porque se vai ter um candidato que não vai fazer a campanha para ver os erros da Dilma, nem comparar com os erros do Fernando Henrique, se vai ter um candidato que vai olhar para frente, vai debater e discutir com a sociedade o que tem que ser daqui para diante. Eu gostei muito do governador de Pernambuco, quando ele falou ontem. Eu não posso deixar de reconhecer o avanço social no governo do Lula. Foram conquistas importantes. Eu não vou deixar de dizer que muita gente saiu da miséria e hoje tem uma vida respeitável. Isso foi feito, isso é importante. O que eu vou dizer é que isso foi feito. Vamos ver o que vão fazer daqui para diante. Isso é o correto, absolutamente correto. É o que, de certa forma, a imprensa publicou ontem. Fernando Henrique, diz a imprensa, tem como expoente dos seus anos de governo a estabilidade financeira, o fim da inflação e a colocação do Brasil nos trilhos. Faltou dizer que o Fernando Henrique fez isso continuando o que tinha começado, que foi o Itamar. Essa política toda, o Itamar, no seu interregno como presidente, começou. Mas a justiça seja feita também, o Fernando Henrique levou adiante e consolidou. Por outro lado, se a marca do governo de Fernando Henrique foi essa estabilidade na economia, o combate à inflação, a marca do governo do Lula foi o social. Pode se discutir, muita gente se discute,
Nós temos que ter cuidado no sentido de dar dinheiro para o cidadão no fim do mês, que ele termina acostumando. O Roosevelt fez isso na Grande Depressão em 30. A depressão era tão horrível, o desemprego era tão intenso, que o Roosevelt criou um problema. Exatamente um problema que nem esse, de dar um dinheiro, um auxílio para cada desempregado. E a economia foi se retomando. E retomada a economia e alcançado um estágio de desenvolvimento, foi difícil. Porque alguns se acostumaram a receber aqueles dólares no fim do mês e queriam aquilo e mais nada, não queriam trabalhar. Então, fazer com que o cara entendesse que aqueles dólares que ele recebia no fim do mês, uma miséria, mas ele terminou se acostumando, tinha que deixar de fora, ele tinha que conseguir o trabalho dele, levou tempo, mas conseguiu. Isso no Brasil nós temos que entender, que renda família, tudo isso é importante, mas tem que ser temporário. Nós jamais teremos uma sociedade sadia, um país desenvolvido, com milhões de pessoas vivendo para ter 2, 3 refeições com um dinheiro fornecido como caridade pelo governo. Deve ser feito, está certo, mas tem que ter um prazo e uma fórmula através da qual, na medida que o país for desenvolvendo, o país for crescendo, mais pessoas entrem no ritmo da produção, conseguindo uma posição firme que lhe dê um rendimento bem maior do que ele está ganhando, para ele adquirir a capacidade dele, a confiança nele. Não tem nada que diminua mais a personalidade do homem. E eu vejo isso várias vezes nas minhas andanças, quando vou para o meio do povo, da gente mais simples, e converso. Doutor Simão, eu chego com vergonha em casa. Nós agora estamos tendo. Eu ganho um dinheirinho e almoçamos e jantamos. Estamos bem melhor. Mas eu me sinto inválido. Que eu não tenho emprego, eu não faço nada, eu vivo disso. Esse é o inconformado, que está buscando um trabalho. Mas muitos se conformam e se acomodam nisso. Então está certo o governador de Pernambuco, quando ele diz que o que foi feito até aqui foi feito, foi bem feito. Nós temos que ver o próximo passo do Brasil crescer e cada pessoa ser mais útil, trabalhando e recebendo a remuneração do seu trabalho. Eu acho, um amigo meu, um grande escritor, tenho a honra de tê-lo comigo no meu gabinete, me dizia agora há pouco, essa campanha será feita em vários níveis. Ele concorda que no nível da televisão, dessa vez o nível vai ser elevado. Os partidos farão grandes comícios, grandes concentrações, menos pela concentração em si, porque com uma televisão em cadeia, rádio em cadeia, para todo o Brasil, um comício com 5 mil, 10 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas não tem significado. Mas é importante para filmar e botar na televisão. Então, os partidos farão isso. Grandes concentrações, para mostrar prestígio, e botar na televisão. E na televisão o debate vai ser levado. Senador Pedro Simão. A segunda, diz ele. Permite só eu fazer o registro aqui das nossas galerias, dos alunos do programa Escola na Câmara do Ensino Médio da Escola do Gama, Distrito Federal, que estão aqui nos prestigiando. Quero informar a vocês que hoje, sexta-feira, é uma sessão não deliberativa, portanto não há votação, e é destinada apenas, como está fazendo o senador Pedro Simão, a debater os temas nacionais ou do estado do senador. Meu abraço aos jovens.
é importante a explicação do presidente. Se vão sair ali fora e vão dizer, pô, esse é o Senado, um presidindo e o outro falando e o plenário vazio. O problema é que sexta-feira, normalmente, é um dia, e repare ali, não deliberativo. Quer dizer, não tem votação, é apenas o debate. Então, os senadores estão, ou foram para os seus estados, ou estão, inclusive, nos seus gabinetes, ou até em casa, ligando a TV Senado e assistindo a sessão. Mas, de qualquer maneira, é interessante filmar para ver que aqui está vazio e você nos honra com a presença. Um abraço. Mas o que dizem, e o que o meu amigo me diz, é que o que está sendo preparado é uma campanha suja lá fora, nas redes sociais. Nessas séries de coisas que acontecem, diz que vai ser de tal maneira que vai estar todo mundo não dando muita bola para a televisão normal, mas vendo o que está acontecendo nessas redes. Eu já vi uma série de coisas que dizem que eu praticamente não acredito. De A, de B, de C. E é triste, porque nisso aí ninguém pode atirar a primeira pedra. Ninguém pode atirar a primeira pedra. Eu já estive nessa tribuna várias vezes, defendendo a minha simpatia imensa pelas redes sociais. Imensa. E esses jovens na rua, aqui no mundo, são a convicção de que nós vamos mudar. Não é aqui no Congresso Nacional. Se depender das reuniões de líderes do Senado e da Câmara, se depender de nós aqui, se muda é para pior. Com todo respeito, o Supremo não é muito diferente. Não vamos esperar jamais grandes mudanças vindas do Judiciário. E do Executivo... Perdão. E do Executivo, então, reforma nenhuma. O povo na rua. Então eu esperava e espero nessa eleição um grande debate, inclusive isso que é fantástico, as redes de comunicação com milhares, milhões de pessoas, falando, discutindo, debatendo. E eu tenho a convicção que vai ser uma batalha imensa. Pena é o que se está dizendo, que vai ser suja, muito suja, porque tudo aquilo que eles vão recolher, não tendo coragem de botar nos programas de rádio e televisão, porque teriam que responder processo, vai ser jogado ao ar. Mas mesmo assim, eu acho que nós teremos uma grande eleição. Uma grande eleição. E talvez até, se Deus quiser, estejamos dando um grande passo para enterrar a velha República. É provável. Nós já temos aí a lei da ficha limpa. Eu tenho visto uma série de companheiros e amigos em vários partidos dizendo que não são candidatos. Alguns até com mágoa. Eu conheço gente até do meu partido. Foi um grande prefeito. Foi um grande prefeito. Sério, honesto, decente, digno. Não tinha maioria na Câmara. E a Câmara rejeitou as contas dele. Então ele está com as contas rejeitadas e não pode ser candidato. Mas eu disse para ele, tu pode ir, porque afinal o tribunal... Não vou.
Não vou porque não quero ver esse debate aí, na cidade inteira, todo mundo dizendo não foi aprovado as contas, e até eu provar que não roubei nada, que não fiz nada. Então, muita gente honesta, inclusive, vai ser excluída por conta própria da campanha. E outros, se a justiça for firme e se manter o que diz a ficha limpa, condenado num colegiado, ainda que o processo esteja andando e vai andar mais 20 anos, condenado no colegiado não pode ser candidato. Esse sim. Alguém me diz, mas serão feitas injustiças? Serão. Muitas pessoas que talvez não mereçam serão atingidas e não serão candidatos. É o preço a pagar. É o preço a pagar até nós termos uma consolidação do processo. Esse é o grande fato determinante. De que aquilo que o doutor Ulisses dizia, quando os deputados iam lá falar com ele, se queixando que o Congresso estava muito ruim, muito ruim, muito ruim, o doutor Ulisses respondia, espera até tu ver o que vem depois. Porque o que vem depois é muito pior. Isso eu aqui não diria hoje isso, porque acho que com a lei da ficha limpa, muitos ficarão pelo caminho. E começaremos a ver aquilo que eu digo. O grande mal deste país é a impunidade. A impunidade. O cara rouba, mata, faz o diabo. Se é rico, não acontece nada. Nada. Se é pobre, a justiça nem toma conhecimento. Porque no último grau da polícia, um policial subalterno pode pegar, prender, botar na cadeia e fica por isso mesmo. Nós não temos condições. Essa casa botou uma reforma eleitoral de mentirinha. De mentirinha. Sem grande conteúdo, sem grande significado, mas para dizer que nós votamos. Para não ficar essa imagem que se diz, o Congresso não vota a reforma política, nem a reforma eleitoral, não faz nada, o Senado fez. Vai cair lá na Câmara. Nem isso se consegue fazer. Mas eu creio no novo Congresso. Eu creio. Acho que teremos mudanças e mudanças profundas. Era isso que eu queria dizer, senhor presidente. Numa hora em que vejo com alegria que a imprensa tem salientado esse aspecto. Que a entrada do governador de Pernambuco e a chefe da rede, essa união, vai revolucionar as eleições do ano que vem. E vai fazer com que o PT e o PSDB tenham um programa, sigam um rumo, apresente uma proposta. E talvez, depois de muito tempo, vamos realmente discutir o que é melhor para o nosso país. Obrigado a Vossa Excelência.